Meus irmãos, graças a Deus. João 17, vamos ler do verso 20 em diante. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, esteja neles, e eu neles esteja. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus. Que nessa noite os nossos olhos se abram, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que a tua igreja possa dar ouvidos ao que o Espírito tem a dizer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Bom, nós dividimos esse texto do verso 1 até o verso 26, né, que foi o último que lemos agora, do capítulo 17 de João, do Evangelho de João, amém? Onde que provavelmente a sua própria Bíblia tenha um subtítulo antes do início do capítulo, chamando este trecho das Escrituras de a oração sacerdotal, amém? Ou seja, o próprio cabeça da igreja, o próprio líder da igreja, a maior autoridade da igreja, como eu acabei de dizer, o cabeça deste corpo que nós chamamos de corpo espiritual de Cristo, ele mesmo está orando pela sua igreja, pela sua noiva. Amém? Eu falei aqui desde o início, irmãos, de que é um conceito maravilhoso tu saber que tem alguém que está orando por ti. Amém? E essas são palavras de carinho, palavras de amor, palavras de afeto. Fulano se dirige ao ciclano e diz: estou orando por você, estou orando com você, estou colocando a sua causa nas minhas orações. Isso é maravilhoso, ninguém diria que isso é ruim. Mas eu falei aqui desde o início, irmãos, de que se esse ponto de vista, se essa perspectiva é maravilhosa, imagina, irmãos, o próprio Senhor orando por nós. É o que ele está fazendo aqui. Lá no capítulo 6 de Mateus, irmãos, onde ele nos ensina no Sermão do Monte a oração modelo, que nós chamamos de Pai Nosso, amém? Lá ele nos dá uma direção de como se dirigir ao Senhor em oração. Aqui, irmãos, antes da cruz, antes da crucificação, nos seus últimos momentos, na sua última ceia com os seus amados discípulos, ele levanta a voz e diz, e ora ao Pai, ora por eles, ora em voz alta, amém? Ora pela sua igreja que ele estava estabelecendo. Amém? Nós dividimos essa oração em 3 partes. Primeiro, as petições de Jesus. Amém? Segundo, as preocupações de Jesus para com a igreja, em que na semana passada eu salientei que não eram preocupações do tipo vai que dá errado. Não é isso, mas eram preocupações, irmãos, que nós deveríamos ter como um ponto de vista do Mestre, que também deveriam ser nossas preocupações, no sentido de que isso precisa causar em nós alinhamento, perspectiva, obediência, amém? Uma forma de andar, de falar, de agir, amém? Tendo em mente que Cristo estabeleceu a igreja em si mesmo, e ele disse: as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque eu venci todas as coisas. Amém? Nós estamos firmados nessa rocha que é Jesus. Amém, irmãos? Por mais que a gente tenha, assim, preocupações neste mundo e coisas nos entristeçam, muitas vezes até abalam, de certa forma, a nossa fé, mesmo assim, irmãos, o fundamento da nossa vida é Cristo. E Cristo é inabalável. Amém? Cristo é inabalável. Então, irmãos, o último trecho dessa oração, irmãos, é a respeito do futuro desta igreja. E você faz parte disso. Amém? Nós fazemos parte disso, irmãos. Nós fazemos parte da história
da igreja. Nós estamos escrevendo com a nossa vida diante do Senhor a história da igreja. Todos aqueles que vêm a Jesus Cristo, que aceitam como único e suficiente Salvador, passam a escrever a história da igreja também, até a consumação dos séculos. Amém? Como você já deve ter percebido, irmãos, esse texto, de certa forma, ele é bem poético, até mesmo um pouco complexo de ler, porque parece que há muitas repetições de Jesus aqui. Uma coisa que fica bem clara nesse texto, irmãos, que o que Jesus mais chama atenção aqui é para a unidade da igreja. Amém? Unidade da igreja. A nossa união com Cristo. É interessante, irmãos, como eu já preguei esse texto para vocês, não aqui na igreja, mas como eu disse na primeira semana, lá naquelas lives no Instagram, já faz 2, 3 anos já, amém? Mas é impressionante como tem aplicações, irmãos, não digo que novas, atualizadas, mas que se encaixam nesses dias em que estamos vivendo, da história da igreja, neste mundo, amém? Coisas que nos fazem abrir os olhos daquilo que Jesus está falando. Uma das principais mensagens desse texto todo aqui, irmãos, é o que Jesus chama de união. Unidade. Vocês em mim, eu no Pai. O Pai em mim e o Pai em vocês através de mim. Amém? É o que ele mais fala, irmãos. Eu no Pai, o Pai em mim, o Pai em vocês, vocês em mim, eu em vocês. Amém? União. Nós estamos entrelaçados, irmãos, pela Trindade. Amém? Nesse movimento eterno, né, de salvação, de glória, de graça, de amor. Você precisa se sentir abraçado por isso, irmãos. Como Jesus mesmo disse, debaixo das asas, como uma galinha reúne os seus pintinhos, né? Eu citei aqui, se não me engano, na semana passada, o salmista diz, né, debaixo do esconderijo do Altíssimo, na casa do Senhor, na família de Deus, você precisa se sentir assim, irmãos. Amém? Mas você só vai sentir assim através de entendimento. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim e juntos estamos no Pai. Amém? Por quê, irmãos? Porque o modelo de união que Cristo espera para a sua igreja é o modelo de união que Ele tem com o Pai. Eu já deixei isso bem claro. Amém? Mas uma coisa que chama atenção aqui já nos versos 20 e 21, irmãos, leia de novo comigo. Ele diz assim: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer. Repita comigo: vierem a crer, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Amém? Como que nós chamamos as pessoas a essa unidade, irmãos? Através da palavra, através da mensagem. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? A palavra de Deus é a nossa principal ferramenta, irmãos. Amém? Não só para realizar esse convite, irmãos, mas para trazer firmeza à igreja. Para trazer esta união que Ele tanto espera, irmãos, sendo aplicada pelo Espírito Santo em nós, que Ele mesmo disse no capítulo 14, que nos ensinaria todas as coisas. A palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa principal ferramenta. A Bíblia é a nossa régua, irmãos. Amém? É nela que nós cremos, é nela que nós ouvimos a voz de Deus falar ao nosso coração, é a palavra. Deus continua falando, o seu Espírito continua falando à igreja, através da palavra. A palavra é a nossa régua de medir, irmãos. E tem algo muito interessante que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, até mesmo, irmãos, para medir as divergências dentro da igreja. Para que a verdade prevaleça, muitas vezes é necessário que se levante discórdia, irmãos. Assim, aqueles que estão a favor da verdade vão prevalecer. Mas tudo isso sempre congregando em torno da palavra. Algo que eu sempre disse para vocês aqui, irmãos, desde que nós plantamos esse ministério. Irmãos, nós congregamos em torno da Bíblia. Não das nossas emoções, não das nossas opiniões, não dos nossos achismos. A palavra e a palavra. Amém? O futuro da igreja, irmãos, está atrelado a essa mensagem. O futuro, o nosso, o meu, o seu futuro, irmãos. O futuro das nossas gerações, o futuro dos seus filhos dentro da igreja, irmãos. E quando eu digo igreja, não é a denominação, irmãos. Igreja é o corpo de Cristo, né, que está espalhado pela terra. Irmãos, nós estamos atrelados a essa mensagem. Amém? Nós estamos atrelados a essa mensagem. Os discípulos estavam atrelados a essa mensagem desde o início, irmãos. Mas a cada novo discípulo que surge,
a mensagem também está atrelada a ele. Amém? Cada novo filho de Deus, irmãos, que começa a fazer parte do corpo, a mensagem está atrelada a ele. Assim como aconteceu com você. Amém? Mas perceba uma coisa, irmãos. Cada novo integrante desta igreja, da igreja espiritual de Cristo, né? Cada novo integrante, irmãos, é chamado de discípulo. Amém? Mas ele não apenas é chamado de discípulo, irmãos. Ele recebe o encargo de discipular. Amém? Afinal de contas, você é comissionado a ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Ou seja, o mestre está nos dizendo algo importantíssimo aqui, irmãos. Vocês são meus discípulos. Eu os chamei porque o Pai me deu vocês. Amém? Vocês agora são meus seguidores, meus discípulos, meus filhos, mas vocês também têm o encargo de discipular. De levar adiante esta união, de chamar os eleitos de Deus à união. Irmãos, isso é um encargo muito sério, irmãos. Nós já falamos bastante sobre isso. Mas perceba outra coisa nessa oração aqui, irmãos. Ele diz assim, no verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a oração de Jesus aqui pela unidade da igreja consiste numa coisa muito interessante, irmãos. Estar um no outro. E meu Deus, como é difícil. Parece que se tornou mais difícil desde a última vez que preguei essa mensagem. E eu estou fazendo aqui uma avaliação não só do nosso convívio aqui, irmãos, mas pelo que a gente está vendo. Estar um no outro está cada vez mais difícil. Porque Jesus está dizendo, vocês precisam estar um no outro, assim como eu e o Pai estamos juntos, interligados. Amém? Deus está no Filho, o Filho está em Deus. Nós, no nosso convívio, nesta união que nós chamamos de igreja, precisamos estar um nos outros. Precisamos estar conectados, entrelaçados, ligados, unidos, vivendo em amor, como se canta. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Como tem sido difícil. Essa premissa, irmãos, é fundamental para a credibilidade da nossa mensagem. Se queremos ser ouvidos por este mundo, precisamos entender, irmãos, que tem algo por trás da mensagem que valida ela. É claro, a palavra de Deus não deixa de ser verdade, irmãos, independente de quem está falando ou não. Amém? Ela é uma verdade em si mesma, porque Jesus é a palavra de Deus e Ele é a verdade. Mas agora, se nós queremos ter algum tipo de relevância, as pessoas precisam escutar a nossa mensagem e olhar a nossa mensagem. Se nós queremos ter credibilidade, irmãos, as pessoas precisam não só, irmãos, ser atraídas pela mensagem falada, pela mensagem ensinada, mas pela mensagem vivida. Não adianta de nada, irmãos, pregar com eloquência se não existe vida de igreja. Nós somos ensinados, irmãos, que a salvação é individual e de certa forma é verdade, mas entenda de uma coisa, irmãos, ela se dá pelo coletivo da igreja, pela união da igreja, no corpo. Você não é salvo em casa, você não é salvo online, você não é salvo pela internet, você é salvo para congregar no corpo de Cristo. E isso implica em muitas coisas, porque Paulo vai falar aos Coríntios que se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Se tem um membro do corpo sofrendo, todo o corpo sofre as consequências daquela dor. Isso é estar juntos, é estar conectados. Aliás, a própria Bíblia nos diz, chorai com os que choram. Há mandamentos de se alegrar com a alegria do outro, de compartilhar o pão. De compartilhar o pão não só na ceia, mas o alimento. Jesus mesmo disse, como que vocês podem trazer uma oferta ao altar se estão em débito com o irmão? Não só no sentido de dever dinheiro, não é apenas isso, mas é de dever perdão.
Como que vocês podem se sentir muito bem, tendo muita coisa dentro de casa, enquanto o irmão dentro da igreja, que congrega do lado de você, que senta na cadeira do lado, não tem o que comer? Como que vocês podem se sentir bem com isso? Como que vocês conseguem engolir o alimento e vestir a roupa? Nós temos uma mensagem, irmãos, que não é só falada, é vivida. Precisa ser vivida. Amém? Que Deus nos dê graça para isso. Porque, irmãos, é dessa forma que o Evangelho deixa de só fazer sentido à mente, ao ouvido, e passa a ser experimentado. Você não foi chamado para uma religião, irmãos, no sentido de ritual, de tradição apenas. Você foi chamado para experimentar o Senhor. Chamar as pessoas para experimentar o Senhor. Experimentar junto com os irmãos do Senhor. Isso é muito profundo, irmãos. Amém? O Evangelho precisa ser vivido de tal forma a ponto de ser compartilhado por cada novo discípulo. Tem algo diferente nesse irmão aí. Esse meu colega de trabalho aqui tem algo diferente. As amizades dele são diferentes. Eles parecem se importar uns com os outros. Eles parecem realmente dedicar esforço, tempo, dinheiro uns aos outros. É mais do que da boca para fora. Amém? É mais do que da boca para fora. Não é um amor apenas de fala. É um amor de ação, de prática. Isso mostra a união, irmãos. Mostra que nós somos enviados por Deus. Amém? Graças a Deus. Leia o verso 22 e 23 comigo. Ele diz assim: Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Repita comigo: aperfeiçoados. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Ele está falando da sua glória, uma glória que é manifesta a todos. Irmãos, você é um reflexo da glória de Deus. Amém? Você é um reflexo da glória de Deus neste mundo. E a igreja, irmãos, que somos nós temos esse compromisso, externar esta glória. Eu gosto muito de orar aqui com vocês no domingo aqui, dizendo: Pai, nos ajuda, nos capacita a transmitir o bom perfume de Cristo, como Paulo fala, como o apóstolo Paulo fala. Você carrega este odor, irmãos, o hálito de Deus, o sopro de Deus. E precisa irradiar, precisa passar adiante, precisa ser palpável, irmãos. Precisa ser desejável na sua vida. Tem algo diferente neles. É a glória de Deus. Nós temos essa missão, irmãos, externar isso. Por quê, irmãos? Bem simples, Jesus diz: para que o mundo creia e para que o mundo entenda, eu amo eles. Amém, irmãos? Por quê? Nós somos herdeiros dessa glória. Nós somos herdeiros da glória, irmãos, com a missão de glorificar a Deus e irradiar a glória. O sol, irmãos, e toda a sua pomposidade não teria serventia nenhuma se ele não irradiasse, se ele não gerasse luz, se ele não produzisse energia, calor. Do que adiantaria ter calor, energia só para si? É um egoísmo. Egoísmo que nós devemos deixar para trás. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos, que isso é tão importante? Porque nós temos uma glória que não desfalece. Ela não vai embora do rosto. Moisés subiu ao monte, teve contato com o Senhor, desceu do monte com o rosto brilhando, as pessoas viam o rosto de Moisés estar brilhando, mas com o passar do tempo a glória foi indo embora. A glória foi se esvaindo e Moisés teve que cobrir o rosto para que o povo não perdesse o temor. Paulo vai usar esse texto para dizer que nós temos a glória de Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. E essa glória nunca vai embora. Ele retirou o véu. O seu rosto não pode estar tapado porque Deus destapou.
Não pode nada cobrir o seu rosto, irmãos. Você precisa irradiar. Nós devemos, irmãos, ser para este mundo uma extensão daquilo que Cristo foi enquanto esteve aqui. Você pode pensar assim, mas é um chamado muito difícil, porque afinal de contas ele era Deus. Mas, irmãos, ele também era homem. 100% homem, 100% Deus. E nos chama a imitá-lo. Se fosse impossível, ele não diria isto. Sede meus imitadores, como Paulo diz, como eu sou de Cristo. Se fosse impossível, Paulo não teria conseguido. Porque Paulo era homem semelhante a eu e você. Ele diz, eu tenho um espinho na carne. Tem algo que me confronta, o pecado me confronta. Mas essa glória não vai embora, porque o Espírito Santo está em mim. Você é chamado a imitar o Cristo, irmãos, porque foi capacitado para imitar o Cristo. O Espírito Santo é esse poder, irmãos, capacitador dentro do seu interior, capaz de te fazer um pequeno Cristo. Alguém que externa, alguém que é uma extensão, irmãos, daquilo que ele foi quando pisou nesse chão. Amém? Se não me engano, é o apóstolo Pedro que vai dizer que nós precisamos andar sob as pegadas de Cristo. Você sabe muito bem que eu cito um exemplo muito da minha infância, assim, irmãos, de que quando eu entrava lá na casa do meu tio e da minha tia, tinha um quadro lá. Tinha umas pegadas na praia, assim, daí tinha o texto. Ele já pisou, você pode pisar depois. Me lembro que uma vez eu pregando aqui para vocês, tem o exemplo de um pai que pega uma criança pela mão pequena, está ensinando a caminhar, né? Bota o pezinho dela no dele, bota o outro pezinho no outro, e assim vai segurando pela mão, ensinando a dar os passinhos. Um pé, depois do outro. É o que Deus faz comigo e com você. Amém, irmãos? Então, o fato de Jesus, irmãos, refletir o Pai, isso é uma coisa que nós precisamos entender também. Jesus refletia o Pai, e isso causou fé nas pessoas, amém? Mas também causou incredulidade. Né? Tem dois lados dessa moeda. Causou fé em algumas pessoas, causou ainda mais incredulidade nas outras. Esse homem é muito simples. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse cara aí tem uma cara de trabalhador comum, de pessoa comum. Não tem cara de rei. Né? Causou fé em alguns, incredulidade nas outras. Causou gratidão em uns, causou perseguição das outras. Cura 10, um volta para agradecer. Vai saber quantos desses que não voltaram para agradecer estavam lá diante de Pilatos gritando: soltem Barrabás, prendam a Jesus, crucifica-o, crucifica. Quantas pessoas, quem sabe lá, foram tocadas pelo Mestre, pela palavra, pelas curas, e estavam lá gritando: prendam a Jesus. Esse endemoniado, esse blasfemador, prendam ele. Então, nós temos a mensagem, temos a incumbência de carregar a mensagem e passar adiante. Agora, irmãos, não devemos esperar que tudo seja flor. Nem todo mundo vai ter gratidão. Nem todo mundo vai ter fé. Muitos vão ter incredulidade. Muitos vão zombar. Muitos vão perseguir. Amém? Agora, irmãos, veja que ele diz ali no verso 3, no 23, desculpa, né, que ele diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, irmãos, essa unidade também mostra que somos amados por Deus. É uma característica de Deus que todo mundo quer. Todo mundo anseia o amor de Deus. Eu quero ser amado por Deus. Quero ser amado pelo Criador, o Todo-Poderoso. Só que a unidade da igreja, irmãos, mostra que o verdadeiro amor de Deus está entre nós. Amém? É a unidade, irmãos. Por quê, irmãos? Foi Ele que nos amou primeiro. É o que João diz nas suas cartas. Ele me amou primeiro. É Ele quem me chamou à unidade para com Ele. Foi Ele que fez o chamado. Eu só fui porque Ele me chamou. Eu só fui porque Ele abriu os meus olhos. Eu só fui porque Ele iluminou o meu caminho. Eu só fui a Ele porque Cristo me mostrou o caminho.
É Ele quem nos chama a essa unidade. Ou seja, irmãos, foi o Senhor Jesus que primeiro quebrou essa hostilidade que as pessoas têm para com a mensagem do Evangelho. Porque Ele quebrou a nossa hostilidade quanto à mensagem. É mais simples, talvez, para uma pessoa... Eu cresci dentro da igreja, irmãos. É mais simples pensar dessa forma, porque, tipo assim, eu nunca fui, digamos, indiferente à mensagem ou tão resistente à mensagem. Embora você precisa passar por um processo de conversão, porque nascer no banco da igreja não significa salvação. A igreja não salva ninguém, né? O prédio aqui não salva ninguém, né? Eu cito aqui o exemplo da pandemia. É muito importante essa mensagem aqui nesses dias, porque tem pessoas que saíram da igreja e não voltaram mais. A igreja não fez falta. O prédio não fez falta. O pastor não fez falta. Os irmãos não fizeram falta. O prédio em si, a estrutura em si não salva. Mas agora eu sei que vocês aqui, a grande maioria, fez o caminho contrário. Teve mais resistência por um tempo e Deus quebrou essa resistência. E vocês podem dar testemunho disso, talvez algo que eu não consiga fazer. Por experiência própria, vocês podem testemunhar. Deus quebrou a resistência. Oh, meu Deus! O Espírito Santo veio a mim e convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio a mim e rasgou meu coração. Ah, meu Deus! Estou pregando muito bem nessa noite. Amém, irmãos? Porque vocês experimentaram, havia uma separação, Deus desfez a separação. Havia um véu, Deus rasgou o véu e foi de cima a baixo ainda. Não foi algo produzido por homens, nenhum sacerdote, o sumo sacerdote da oração aqui fez. Isso é lindo, irmãos, essa é a verdade gloriosa do Evangelho, é loucura para os homens, mas é sabedoria para os que creem. Amém, irmãos? Porque se Deus não tivesse nos amado primeiro, irmãos, de forma alguma nós poderíamos experimentar desta unidade para com Ele, estar em Cristo. Irmãos, você foi enxertado em Cristo. Meu Deus, essa é uma verdade gloriosa, irmãos. Você foi anexado no Senhor, colocado para dentro desta união, desta comunhão. Meu Deus, isso é grandioso demais. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 2: o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta e um alerta. O que será de nós? Amém, irmãos? Deus desfez essa separação, irmãos, que o pecado provocou. Amém? Te trouxe de volta para Ele mesmo. Te trouxe de volta para o jardim. Verso 24, irmãos, já estou quase encerrando. Veja o que ele diz: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Me amaste antes da fundação do mundo. Perceba uma coisa aqui, irmãos. Me diga um líder, de qual for a seita, religião, partido político, sistema, governo, me diz um líder que expressa tanto amor, tanto desejo pelos seus, quanto o Senhor Jesus. Não existe. Não vai existir. Alguém que se importa tanto. Alguém que deseja tanto. Ele quer ter você por perto. Meu Deus. Ele quer você junto. O salmista diz lá no Salmo 68, se eu não me engano, que Deus dá uma família ao órfão. Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, o Pai me adotou. Eu fui comprado. Ele me desejou. Ele quis me ter junto. Meu Deus. Irmãos, Jesus ele operava por esse exemplo. O desejo de estar com os irmãos.
Ele está indo para a crucificação, mas já olhando para frente, irmãos, e dizendo: eu vou experimentar a glória do Pai, que eu já tinha antes da fundação do mundo, mas eu quero isso para eles também. Eu quero que eles experimentem isso logo. Eu quero que eles vejam isso logo. Eu quero que eles passem a viver essa realidade logo, de imediato, porque é tão bom. Irmãos, esse é o norte da pregação. Isso precisa nos fazer levantar e pregar, porque se eu fui chamado para algo maravilhoso, eu tenho que querer compartilhar isso, irmãos. Porque se faz sentido para mim como um benefício incalculável, eu preciso passar adiante. É tão bom, é tão bom, é tão bom. As pessoas precisam saber. Amém? E você percebe uma coisa, irmãos? Jesus era acessível. E ele continua sendo acessível, porque a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas veja, ele tinha uma mensagem de confronto. As primeiras palavras de Jesus como mensageiro do Evangelho era: arrependam-se. Arrependam-se, confessem, abandonem as suas más obras, porque é chegado o reino de Deus. Isso confrontava, tanto que ele foi morto. Mas, irmãos, por mais que a mensagem de Jesus confrontasse, poderia ser recebida com hostilidade entre as pessoas, a pessoa de Jesus, não. Ele era amoroso, irmãos. Mesmo sendo mestre, mesmo sendo autoridade da igreja, mesmo sendo Deus, irmãos, a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde. Né? Amoroso, acessível. Né? Rodeado por multidão, todas as pessoas apertando ele, querendo tirar uma lasquinha dele, ele para e tudo e diz: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Tinha alguém, um cego, jogado num canto, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentando calá-lo, dizendo: fica quieto, ele não dá bola para ti, tu é um miserável, se conforma com essa mediocridade que tu está vivendo aí. Ele para tudo para atender uma pessoa, irmãos, que tinha sido rejeitada pela sociedade. Jesus era acessível. Essa, irmãos, por isso que eu digo que a mensagem é tão atual. Não que a Bíblia tenha mudado de sentido, não é isso. Mas porque que os nossos dias nos chamam a atenção algumas coisas aqui, irmãos. Essa deve ser uma preocupação da igreja nesses dias. Porque a igreja ruiu, ruiu não. A igreja no sentido instituição humana, né? Porque é feita de homens. Ela se separou, irmãos. Se desuniu, entrou em discórdia. Entrou em desavença. Eu estou vendo o crente dizendo para o outro crente: deu alguma coisa errada na tua vida, faz você sabe o quê? Isso é amor? Isso é unidade? Tem pastores subindo no altar de igrejas dizendo: o pessoal de um canto do país que se exploda. Isso é amor? Isso é acessibilidade? Se Deus desfez a separação, que muro nós estamos construindo? Será que Deus não vai se vingar de nós? Estamos criando hostilidade, irmãos, desamor ao invés de compartilhar a graça. Isso é muito perigoso, irmãos. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, irmãos. Veja, irmãos, que ele diz assim, no verso 24 ainda, que onde eu estou, eu quero que eles estejam comigo. Mas perceba, ele está ainda na terra, né? É a última reunião dele aqui, irmãos. Amém? Ele está nesse chão, nessa terra, neste mundo. E está dizendo: onde eu estou. Aonde ele estava? Na terra. Mas perceba uma coisa, talvez aqui, irmãos, esse estou não seja necessariamente um lugar, né? Visto que, como eu disse, ele ainda estava entre eles. Mas talvez seja um estado, uma condição. Qual que é a condição que ele espera, irmãos? Para todos nós. De um dia sermos glorificados.
como ele seria, amém? De experimentar, irmãos, a ressurreição. Irmãos, a ressurreição é uma doutrina essencial da fé cristã. O seu corpo, da forma como ele é, um dia será restaurado, glorificado, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de dor, de morte, nenhum tipo de limitação, porque da mesma forma o corpo de Cristo foi. Não existe vida cristã sem a crença nessa verdade. A ressurreição. Você terá um corpo perfeito, glorificado, semelhante ao de Jesus, quando ele vier. Talvez ele esteja dizendo isso, irmãos, é um passo no futuro, assim como eu estou já, vislumbrando isso. É um futuro. Só que para Deus, irmãos, o futuro já é. Deus não está atrelado ao nosso tempo. Talvez, como eu disse, seja só uma espécie de vislumbre do Senhor. Está pré-visualizando algo. Amém? Porque ele sabia que a obra seria consumada na cruz, irmãos. Seria efetuada lá, lembram? Missão dada, missão cumprida, ele cumpriria. Ele está dizendo que eles possam experimentar de uma vez toda esta glória. Eu vou cumprir essa missão, eu vou agradar a Deus, eu vou fornecer salvação a eles. Amém? Talvez seja aquilo que ele orou lá no verso 5, irmãos, que nós lemos na primeira semana. Leia lá comigo. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Porque uma coisa que nós não devemos perder de vista, irmãos, é que Jesus é eterno. Ele já era antes de todas as coisas. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Antes do princípio de qualquer coisa, irmãos, antes de qualquer coisa criada, ele já era. Amém? De qualquer forma, irmãos, independente do ponto de vista aqui, o anseio do Senhor, irmãos, é que nós, a sua igreja, um dia possa experimentar a perfeição. A perfeição dessa unidade, irmãos, a obra completa. O dia em que eu e você, irmãos, vamos presenciar face a face, ver, irmãos, por completo a complexidade desta obra toda. Ser ilimitado de Deus. Um dia nós vamos ver isso, irmãos. Um dia nós vamos experimentar isso. Leia o verso 25 e 26 comigo. Ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também eles reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Lembre-se, irmãos, que eu disse aqui domingo a respeito de conhecer e reconhecer. Amém? Você veio do Senhor. Aliás, você carrega, isso é algo que todas as pessoas têm, a imagem e semelhança. Você carrega os atributos de Deus, irmãos. A capacidade de ser bom, todo mundo tem um pouco. O amor, Você consegue expressar alguns dos atributos de Deus, aqueles que a gente chama de compartilháveis. Deus é alegre, nós temos alegrias também. Por exemplo, tem coisas que Deus não compartilha de si mesmo. Por exemplo, o poder. Ele é poderoso, eu não. Ele não compartilhou esse atributo. Ele é eterno. Eu serei. Amém? Mas quem não está em Cristo não é. Entende isso? Amém? Você percebe uma coisa, irmãos? Um dia você esteve no Senhor. Antes do pecado. Um dia você esteve lá. O Senhor te conheceu antes do ventre da sua mãe. Como diz o salmista, ele me teceu. Ele viu a minha substância ainda informe, ou seja, antes de existir um feto, uma célula. Você reconhece ele. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, irmãos, e aqui eu vou encerrar, é que você percebe uma coisa aqui nessas últimas palavras aqui. Que Jesus expressa essa tensão que nós vivemos neste mundo, irmãos. Essa coisa de que nós somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos aqui.
né? Vemos da perspectiva do alto, da realidade espiritual, mas ainda temos que encarar questões da nossa realidade natural, né? Então você, de certa forma, está dividido entre essas duas coisas. Todo mundo sente isso, irmãos. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem que encarar situações em que, sabe, eu sou um cidadão do céu e isso aqui da terra está me afligindo tanto, está me incomodando tanto, está me perturbando tanto. Nós nem vivemos assim. Né? Nós vivemos, irmãos, nessa tensão neste mundo. Lembre-se aqui do que eu disse aqui, irmãos, na semana passada, que mundo aqui para João não é só as coisas criadas, né? Criação, pessoas, enfim. O mundo aqui é esse sistema, irmãos, de hostilidade ao Senhor, que se opõe a tudo que é Deus. Esse sistema de oposição a Deus, de ser contra Deus, do qual, irmãos, nós já fizemos parte. É ou não é? Amém? Aliás, o próprio Jesus se refere a essas pessoas que ainda não são filhas de Deus, filhos de Deus, como filhos da desobediência. É um estado pelo qual nós já passamos. Amém? Eu acho que uma das primeiras barreiras que nós vencemos, irmãos, desde o início que plantamos essa igreja, é aquela ideia: todo mundo é filho de Deus. Não é. Filho no sentido de criação, de imagem e semelhança, sim. Mas filho no sentido de adoção, não. Quem são os filhos de Deus? O que João mesmo diz no capítulo 1: todos aqueles que me receberam, estes eu lhes dei o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, de certa forma, a gente vive nessa tensão, irmãos. Por quê? E aqui eu encerro. Nós temos, irmãos, uma mensagem de reconciliação. Amém? Nós temos uma mensagem de amor para com as pessoas. As mesmas pessoas que nós devemos. Aliás, Paulo chega a dizer assim, irmãos, que eu não devo nada a ninguém a não ser o Evangelho. Nós somos devedores dessa mensagem ao mundo. Amém? Nós temos a mensagem de amor, de reconciliação para pessoas que podem representar algum tipo de hostilidade a essa mensagem. E hostilidade não só no sentido de incredulidade, mas você pode pregar o Evangelho a uma pessoa e a pessoa reagir mal, inclusive te difamar, te desmoralizar ou até te agredir. Amém? Afinal de contas, o cristianismo é sim muito perseguido no mundo. Então a gente vive sob essa tensão. Tem uma mensagem para compartilhar que é muito boa às pessoas e as pessoas podem reagir mal. Mas nós precisamos compartilhar. Amém? Você entende isso, irmãos? Ou seja, a ordem de entregar essa mensagem aos homens, irmãos, ela segue. Ela permanece, mesmo que a hostilidade aumente. E eu te digo uma coisa, irmãos. Se você olha para a história da igreja, você aprende uma coisa. A igreja sempre cresceu em momentos de dificuldade. Ela sempre venceu, irmãos, as perseguições. Aliás, por exemplo, se diz assim, não me lembro quem que disse essa frase, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. As pessoas derramavam o sangue por causa de Cristo e a igreja crescia ainda mais. Amém? Para encerrar, irmãos, Jesus faz uma promessa aqui. Amém? A promessa consiste em basicamente dizendo que eu os farei conhecer ainda mais. Eu vou me revelar ainda mais, eu vou revelar o Pai ainda mais. Amém, irmãos? É o sentido daquele, tirar o véu. Deixar, irmãos, a luz entrar. Sem restrições. É Jesus abrindo a janela da alma das pessoas. Amém? É como se ele dissesse assim, eu vou abrir as cortinas do palácio real. Eu vou estender o tapete, vou preparar as mesas para os convidados. Somos nós, irmãos. Amém? Você já tem lá o seu lugar cativo, irmãos, te esperando. Uma cadeira, uma mesa com o seu nome. Ele abriu o palácio de Deus. Livre acesso à presença. Convidado, não penetra. Convidado. Amém, irmãos? Com honras. Então, essa revelação que ele promete aqui, irmãos, que ele diz que vai revelar o nome de Deus. Amém?
Ele diz no verso 26 que vai revelar o nome de Deus, irmãos, ou seja, o caráter de Deus, os atributos de Deus, a majestade de Deus, vai revelar ainda mais, irmãos. Isso vai continuar, irmãos, e vai culminar numa coisa: a eternidade. Amém? Um dia você verá. Amém? Isso vai culminar na eternidade, irmãos, quando, como Paulo diz, e eu quero que você abra lá e vamos encerrar. 1 Coríntios no capítulo 13. O fim de todas as coisas. Amém? Capítulo 13 de 1 Coríntios, no verso 12, ele diz assim: agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial, é incompleto, mas conhecerei tudo plenamente um dia, assim como Deus já me conhece plenamente. Amém, irmãos? Ou seja, quando nós o conhecemos como somos plenamente conhecidos por Ele, irmãos, eternidade, um dia que Ele virá dos céus, amém, estenderá a sua glória sobre toda a terra. Amém, irmãos? Esse é o estágio final da revelação, né? É só o corpo glorificado, irmãos, e plenamente santo que poderá vivenciar isso. Amém? Por isso que você deve permanecer. Porque se você permanecer um dia, você terá a estrutura suficiente, irmãos, para ver Deus face a face, para conhecê-lo da mesma forma que você é conhecido por completo por Ele. Meu Deus, irmãos. Amém? E neste lugar eterno, irmãos, não haverá mais limitações nenhuma da nossa parte. Amém? E o Senhor Deus não terá mais nenhum tipo de reservas para conosco. Manifestação completa. Essa é a oração de Jesus pelo seu e o meu futuro. Se coloque de pé.